Olá, muito bom dia, 10 horas 3 minutos, horário de Brasília. Vai começando aqui pela PAN, nossa revista radiofônica. Informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa terça, dia 26 de dezembro de 2017. Deu no Datafolha. Levantamento inédito mostra que 7 em cada 10 brasileiros são contra a privatização de empresas estatais. A resistência é maior entre os eleitores do ex-presidente Lula. Entre tapas e beijos, Ellen Cardoso se pronuncia pela primeira vez desde a prisão do marido. No começo do mês, o cantor Naldo Bene foi detido depois que ela o acusou de agressão. Agora a mulher Moranguinho pede para não ser julgada e dá a entender que retomou o casamento. Eles deram o tom. Na segunda parte da nossa retrospectiva, você vai conferir uma série de entrevistas sobre música que rolaram aqui no Morning Show. Tem Cláudia Leite, tem Toquinho, Malu Magalhães e muito mais, você não pode perder. Esses são alguns destaques do Morning que abre as portas nessa semaninha, como eu chamaria essa semaninha? Calma, de paz, naquela ressaquinha entre Natal e Ano Novo. Bom dia, Paulinha. Bom dia, senhora Edgar. Quero saber qual é a hash para chamar de nossa hoje. Com essas verdades pós-Natal, né? Muitas coisas acontecem depois do Natal. Pra quem trabalha, bate uma certa depressão, né? De não estar nas férias escolares. Tipo essa tua voz. Pois é, né? Gostaria de agora estar o quê? Pegando um avião, indo pra algum lugar? Não vai acontecer, né? Vamos superar isso. Mas também tem aquele processo de trocas, não é, Edgar? Quem nunca recebeu um presente que não serve? Aquela brusinha P, quando você usa o quê? G. Quem nunca, né? Aquela roupa que não tem nada a ver com você. Aquele sapato repetido de número errado, né? Aquele momento em que hoje você vai fazer o quê, Edgar? Pegar a sua sacolinha, comparecer na lojinha e dizer: vim trocar! Não é verdade? Hashtag vim trocar pra você que vai ter essa funça pós-Natal. Eu quero depoimentos de vendedores. Qual é a sensação de achar que você vai ganhar uma comissão quando a pessoa fala: quero trocar e não quero gastar R$1 a mais. Me arranja uma coisa. Se possível, vou levar loja, o troco, né? Hein? É, se assim possível, ainda leva o troco. Eu acho bom quando eu ganho um presente pra trocar numa loja mara, chique, que eu nunca entrei na vida, entendeu? E aí eu vou ter aquela oportunidade de dar uma espiada. Chegar com a minha sacola e dizer: querida, vim trocar. Quero ver aqui o que tem nessa loja. Quanto custa essas coisinhas? Leva uma meia? Será que vai dar o dinheiro aqui do presente? Então é um momento muito maravilhoso de realidade. Vamos enfrentar isso com bom humor, com gif, com meme. Se alguém ganhou um presente todo errado, manda a sua foto, porque eu tenho certeza que nessa ressaca natalina, a hashtag vim trocar vai tocar seu coração. Boa, Tenho Paulinha. certeza. Tenho certeza também. Vamos nessa então. Aqui no WhatsApp, eu pergunto a você, aliás, referente a um assunto que está entre as nossas manchetes, se você é contra ou a favor da privatização de empresas estatais. Justifique sua resposta, tá? Seja breve, sucinto, objetivo e mande pra gente aí. O que você acha? Se é a favor ou contra aí a privatização das empresas estatais? Mande a justificativa também da tua resposta pelo 11 931 17009. É o nosso WhatsApp, por onde você pode também interagir aqui com o Morning Show. No mais, você assiste o programa baixando o aplicativo da Jovem Pan, né? Dando uma chegada no nosso portal também, jovempanfm.com.br, no nosso canal no YouTube, youtube.com/morningshowjp, e ainda nas mídias sociais tem o Instagram, tem o nosso Facebook com conteúdo extra, além do que acontece neste cubo multicolorido do rádio brasileiro. Vambora, engatando uma segunda marcha, todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na PAN. Vamos abrir o noticiário falando da Ellen Cardoso, a mulher do Naldo Bene, também conhecida como a mulher Moranguinho, que foi preso no começo do mês, né, desse mês, depois que ela mesma, a mulher Moranguinho, procurou a polícia para relatar que o cantor a tinha agredido. Custódio, bom dia. O casal já reatou ou não reatou, meu camarada? Bom dia, Edgar. Ao que tudo indica, sim. Eles reataram e o que dá esse indício é um post feito pela mulher Moranguinho no último sábado. Essa é uma questão muito complicada e delicada. Eu separei aqui alguns trechos do que ela escreveu. Foi um texto muito longo, muito sincero também. E aí, pra gente relembrar a história inteira, no início desse mês agora de dezembro, ela prestou queixa contra o Naldo Bene por agressão. E eu até trouxe novamente o que
o promotor relatou do caso, né? Ele disse que a agressão que a Moranguinho fez contra o denunciado, o Naldo pegou o telefone da vítima, o celular dela, iniciou uma discussão, xingou a Moranguinho, agrediu com socos, tapas, puxões de cabelo e com um golpe dado com uma garrafa. Não satisfeito, denunciado, portanto, o Naldo ameaçou a Moranguinho de morte. Essa foi a denúncia que ela fez no início desse mês contra o Naldo Beni. E aí, no dia 23 de dezembro, próximo do Natal, ela fez um post pedindo para que as pessoas não a julgassem e não julgassem o casal. Antes disso, né, Custódio, teve o vídeo lá do próprio Naldo. Exatamente. A gente tem o vídeo aí. A gente tem o vídeo. Eu até separei pra gente ouvir um pouquinho. Porque logo que o Naldo saiu, ele foi preso, né? Ele Sim. pagou fiança e saiu rapidamente da cadeia. E quando ele saiu da prisão, ele fez um vídeo que o Bruno vai soltar pra gente, só pra gente relembrar. Com a gente hoje, Bia. Bia. Solta pra gente o vídeo, Bia, por favor. Vamos lá. Estamos esperando. Enquanto ela separa ali, a gente vai... É o play, Bia, é um triângulo deitado assim. A gente relembra, né? Ele fez um vídeo muito emocionado, disse que estava arrependido, que a Moranguinho falou pra ele fazer uma terapia de casal e ele achava que aquilo era besteira, que não queria fazer. Enfim, ele fez um vídeo muito arrependido. As pessoas duvidaram desse vídeo, também acharam que a Moranguinho não daria importância pra aquilo. Só que o vídeo funcionou. Tá aqui, ó, já estamos Vamos ver. Solta pra gente, vamos lá, olha lá. Eu quero te dizer, meu amor, que eu nunca vou desistir de você, tá? Eu te amo muito, muito, muito. Mas não tá caindo lágrima. Eu tô completamente acabado, arrependido, destruído, machucado. Aí ele foi nessa. Aí ele foi nessa onda aí. O perdão, chorando. Eu disse que funcionou, Edgar, porque, olha, eu separei alguns trechos. Infelizmente não dá pra ler o post inteiro da Moranguinho, porque é realmente muito grande. Mas ela disse assim: outro dia eu vi uma reportagem na TV, onde uma mãe desesperada para salvar o filho o acorrentou em casa. Muitas pessoas acharam um absurdo como uma mãe pode fazer isso, mas eu faria a mesma coisa. Eu queria de volta o Ronaldo. O Ronaldo que eu conheci sem dinheiro, sem sucesso, sem carros importados. E como a mãe que acorrentou o filho, eu resolvi trazer esse menino de volta para o recomeço. Um recomeço difícil e doloroso, mas que eu tenho fé que será uma grande cura. E aí ela, em outro trecho, ela diz o seguinte: eu abri mão da minha vida profissional, dos meus amigos, dos meus sonhos e de tudo que pudesse causar qualquer tipo de atrito. Mas ainda assim, mesmo se esforçando muito, havia momentos que o descontrole era maior do que ele. Eu li exatamente com as palavras que ela colocou aqui. E ela, no final desse relato emocionado, ela pede para as pessoas não julgarem. O pedido não funcionou. Porque quando eu fui olhar o post, tinha ali 8 mil reações. No Facebook você curte, você põe um coraçãozinho, mas a maioria era carinha triste e cara de bravo. E quase 400 compartilhamentos. Os comentários, todos falando: olha, a gente te apoiou, você apanhou durante 7 anos pelo seu relato e agora você reata. Os fãs da Moranguinho absolutamente contra essa volta dela com o Naldo. E é um caso muito delicado, eu queria até saber o que você, Edgar, o que o pessoal acha aqui, porque eu imagino que seja difícil para ela. Ela cita a família em outra questão, diz que é o pai de família, que as crianças estão sofrendo. Como eu falei, é uma questão absolutamente delicada, né? Assim, a gente tá diante de um caso aqui que pode, como outros já aconteceram, de virar uma tragédia, porque vai se banalizando essa questão da relação doentia, envolvida em ciúmes. Só essa narrativa dela aí: abandonei minha carreira, os amigos. Pois é, já você tá errado. Vivendo um relacionamento abusivo há muito tempo. Pois é. A probabilidade disso melhorar, meio no meu ponto pequena, de vista, né, pra não falar zero. Tudo leva a crer que é bem pequeno. Então, assim, e esse caso é muito simbólico, porque é o que muitas mulheres passam. Então, você tá dentro de uma relação onde você acha que você tem que mudar, se tolir, entendeu? Deixar de ser um indivíduo, que você é, né? Pra que o outro seja feliz, te aceite e tenha um comportamento razoável e normal. Porque bater em alguém, gente, é muito complicado. Pois é, não, em relacionamento doentio de casais, Paulinha, às vezes a agressão e a opressão refém, é muito sutil. Exatamente. Pode ser até só verbal, né, Pode Edgar? ser verbal, pode ser sim, um assédio verbal, um assédio moral ali, emocional na relação. Agora, quando tem agressão, com todos esses detalhes que o Custódio trouxe pra gente, com garrafada, puxão de cabelo. Que a gente tá imaginando aqui que não é a primeira vez, a gente soube do depoimento da primeira mulher do Naldo,
que ela falou que também aconteceram episódios de agressão. Então, assim, é meio um padrão. Não é querendo torcer contra o amor, né? Ia ser maravilhoso se as pessoas pudessem melhorar e zerar na vida e ficar boa, mas sei lá, existe também, o cara né? pode mudar, Eles podem reatar, o cara pode de fato mudar. Né? O que me deixa chocado é a capacidade midiática de trafegar entre a ficção e o real. Eu lembro muito bem uma época que a TV Globo, acho que era na novela O Clone, que se colocava depoimentos de pessoas viciadas no fim de cada capítulo, bem numa época em que o Jornal Nacional fazia dramatizações de fatos acontecidos, ou seja, aquilo que trabalhava com o real criava uma ficção de dramatização, e a dramatização, que obviamente é ficção, trazia pedacinhos do real. As fazendas da vida, os Big Brothers da vida também fazem assim. Você coloca uma dramatização que tenta trazer pitadinhas do real. Nos Estados Unidos, você costuma reunir casais que têm alguma ou média fama e os une, eles chamam de OP Couples. Você une o casal para poder aumentar o valor no mercado daqueles casais. O que eu vejo aí é simplesmente uma publicização, tornar público dramas reais que aconteceram com o casal, mas você torna tão público que na verdade você acha que é ficção. Haja visto esse cidadão aí chorando lágrimas de crocodilo. Então eu acho cômico e trágico a capacidade do mundo que trata com fatos reais, volta e meia tentar dramatizar, e muitas vezes quem trabalha com dramatização tentar tornar uma coisa real. Nesse caso, algo que foi supostamente real, trazido ao mundo real com pitadas de dramatização. Você trafega entre um e outro ponto, tudo em prol da publicidade. E os comentários no post do Facebook eram mais ou menos o que a Paulinha falou aqui. O pessoal, as fãs da Moranguinho falavam, olha, eu não dou 1, 2, 3 meses pra você aparecer de novo no noticiário reclamando do Naldo, que ele vai fazer de novo. Enfim, o pessoal não aposta na mudança do Naldo, né? Pelo menos os fãs da Moranguinho não apostam nisso. E ela falou dos filhos, mas eu me lembro que o filho dela fez um post falando, mãe, agora eu vou cuidar de você, agora você vai ser tratado do jeito que você merece. Eu não sei se a família ficou muito feliz com essa volta do casamento. Agora, vamos ver, que não é certo ainda, né? Vamos ver se confirma essa volta. A gente imagina que ela estaria dando uma outra chance ao Naldo. Mas que necessidade também de narrar cada capítulo no Twitter, no Facebook, não sei o que, do casal e o filho fala. Mas aí tá bem o que o Tonharo falou. Foi bem o que o Tonharo disse. Publicizar essa briga que dá é tão real que fica parecendo ficção. É que uma hora que ela externa isso vira um boletim de ocorrência, sei lá como é que chama, todo mundo fica sabendo. E se ela for voltar com ele, ela vai ter que explicar, porque amanhã eles aparecem juntos, eu vou falar, mas amiga... Os fãs cobram isso, né? Exatamente. Olha, fãs pedem. Continuaremos falando de celebs, agora atravessando mares, a atriz Jennifer Lawrence, que com apenas 27 anos já tem aí no currículo um Oscar e várias indicações ao prêmio. A cada dia conquista mais fãs, e a idolatria por ela não é explicada apenas por sua atuação na telona, por sua atuação no cinema, não. Tem mais coisa por aí a respeito de Jennifer Lawrence. O que podemos falar, hein, Paulinha? Bom, Jennifer Lawrence é aquela pessoa maravilhosa que quando vai receber o Oscar cai na escada, né? Que toma porra e conta isso em programa de entrevista. Então é aquela mulher inatingível teoricamente, mas que tem um apelo real, engraçado, que não se leva tão a sério. Então já por isso ela tem muitos fãs, assim, que curtem a personalidade dela despojada e tal. E agora você pode acrescentar a essa lista a generosidade, porque na noite de Natal, onde estava Jennifer Lawrence? Estava só no conforto do lar com a sua família. Alguma ação benevolente. Ela estava visitando pacientes de um hospital chamado Norton Children's Hospital, que fica em Louisville, que é onde ela mora. Então, na noite de Natal, ela foi lá visitar não só as pessoas que estavam hospitalizadas, mas também a própria equipe, né? Imagina que levante de moral. Você tá lá, né, na noite de Natal trabalhando, recebe a Jennifer Lawrence por um hello, aí você fala... Ah, tá, mas, bom, novidade, tá indo lá, né, pra fazer o seu marketing. O Tonholi aqui desenvolveria essa teoria. Você fala assim, mas faz 5 anos que ela faz isso. Já virou uma tradição no hospital, essa visita na noite de Natal.
Ela que também doou 2 milhões de dólares para esse hospital no ano passado. No começo desse ano, na verdade, eles abriram uma ala para recuperação de crianças que fazem aquela cirurgia de peito aberto, sabe? De coração. Então é uma menina realmente muito legal, mas não politicamente correta, entendeu? Às vezes ela também toma seus porres, faz coisas que ninguém imagina. Então uma pessoa mais real, digamos assim, pelo menos é isso que ela pinta pra gente aí no mundo. E quem é fã da Jennifer Lawrence, claro que tá esperando ela nos cinemas novamente. O último filme foi bastante polêmico, Mother, entre pessoas que adoravam, né, Mãe, aqui no Brasil, e pessoas que não gostaram do filme, mas a gente tá esperando ela já em março com um thriller de ação chamado Operação Red Sparrow. Nesse filme ela vai fazer uma espiã russa treinada lá pelos russos, em bastante cenas de ação e de luta. É muito legal o trailer, então pra quem espera Jennifer Lawrence nos cinemas, em breve. E claro que no Natal, olha aí, Edgar, fazendo o Natal valer a pena, né? Jennifer Lawrence se mostra gente como a gente, né, Paulinha? E muito mais, sei lá, e apenas muito mais. Alguns milhões de dólares na conta a mais. O assunto agora é política. 70% dos brasileiros são contrários às privatizações. Esse dado consta de uma pesquisa do Datafolha publicada na edição desta terça-feira do jornal Folha de São Paulo. Caio, vamos lá. É o tema da nossa enquete também. Aproveito aqui, né, o ensejo para convidar você a participar pelo nosso WhatsApp 11 931 17009, se você é contra ou a favor da privatização de empresas estatais. Conta pra gente aí brevemente, de forma objetiva, o porquê. Vamos lá, vamos dar esse panorama aqui, ajudando o nosso ouvinte a formar uma opinião a esse respeito, Caio. Nossa enquete começou agora, mas eu arrisco dizer que muita gente vai se colocar contra, pelo menos foi essa a constatação do Datafolha, como você mesmo disse, está publicado hoje essa pesquisa publicada aí na Folha de São Paulo, que mostra que 67% dos brasileiros, das pessoas, não querem que as empresas estatais sejam privatizadas. A maior discussão está em volta da Eletrobras, que está com esse plano. Também Petrobras, foi, né? a Petrobras, a venda da Petrobras também, são as que apresentam maior resistência. Então isso dá uma conta de 7 em cada 10 brasileiros. A maioria que é a favor da venda das estatais está na classe dos brasileiros que ganham acima de 10 salários mínimos. No restante, a opinião não varia muito, independente de religião, de região, de escolaridade, de preferência partidária, enfim. No norte e no nordeste é onde tem a maior resistência aqui no Brasil. 78% das pessoas, da população de lá é contra, e 78% no norte, 76% no nordeste. No sudeste, 67% são contra e 25% a favor. No cenário em que as pessoas declaram que o PSDB é o partido que eles têm mais simpatia, esse índice já cai um pouquinho. 55% das pessoas ouvidas disseram ser contrárias. Mas isso chama atenção, porque até mesmo quem é a favor do PSDB diz que é, na maioria, contra as privatizações. E a gente sabe que o PSDB é bastante inclinado aí para esse cenário de privatizações, de desestatização, enfim. Entre as poucas pessoas no Brasil que dizem que avaliam como bom ou ótimo o governo do Michel Temer, também há uma reprovação aí da desestatização, apesar do Temer ser também inclinado para esse cenário. 51% das pessoas que avaliam o governo do Temer como bom ou ótimo não querem que se privatize nada. E agora falando sobre a venda da Petrobras, 70% das pessoas não querem que a Petrobras fique na mão do governo. Isso mostra um contraste com a mesma pesquisa feita também pela mesma Datafolha 2 anos atrás. Datafolha saiu perguntando para as pessoas em 2015 se queriam ou não a venda da Petrobras, e naquela época 60% dos brasileiros eram contrários. Hoje, 2 anos depois, a gente vendo aí Lava Jato, todo o escândalo acontecendo, mais gente quer que a Petrobras continue na mão do governo. São 70% das pessoas. Bom, no universo das pessoas ouvidas foram questionadas 2.765 pessoas para que fosse feita essa
pesquisa aí, Edgar. Ô, Tonholi, vamos lá. A gente, quando pensa no tamanho ideal para o Estado, a gente vê e nota, né, de acordo com o viés e o espectro político, né, quem é que quer o Estado mais inchadão, maior, né, o outro lado que quer o Estado enxuto e tal. A gente tem alguns exemplos. O que me vem em mente agora, quando eu ouço o Caio falando, é, por exemplo, a privatização das teles, né, que foi uma coisa que bem sucedida, uma coisa que deu certo. Era a princípio uma empresa estatal, foi privatizada e deslanchou. Agora, na tua opinião, tem alguma coisa especial? O que te chamou a atenção nessa pesquisa e como você enxerga aí esse assunto relacionado ao tamanho que deve ter o Estado? Primeira coisa, se a gente pensar, já que você tocou no assunto das teles, lembre-se que nós tínhamos a Telemar do Sérgio Andrade, da Andrade Gutierrez. Por decreto, a Telemar virou Oi. Em troca, ele deu a Game Corp para o filho do Lula, colocou milhões na empresa do filho do Lula, e hoje a Oi está falida com uma dívida de 64 bilhões. A Oi é um exemplo de que a privatização pode atender a interesses particularíssimos de governo. 64 bilhões e o filho do Lula com a Game Corp. Mas eu queria construir meu pensamento lembrando do entorno geopolítico, né? Em 21 anos de governo militar, os militares criaram 47 estatais. Em 13 anos de PT, o PT criou 43 estatais. Nós temos no Brasil hoje 149 estatais. O Michel Temer anunciou a privatização do sistema Eletrobras de energia. Isso acontece no momento em que você privatizar a empresa de energia é o contrário do que está acontecendo no mundo. Você pegar, hoje quase 55% da energia produzida no mundo está nas mãos, é produzida por Brasil, Canadá, China e Estados Unidos. E esses países não têm privatizado a energia elétrica por achar que você colocar uma coisa tão fundamental para a indústria na mão de privados, você pode tirar um controle importante no caminho da produção industrial. Agora, acho que o grande medo desse resultado do Instituto Datafolha é o que pode acontecer com a privatização, não só o caso que eu contei aqui da Oi, que era a Telemar que virou Oi, do Sérgio Andrade e da Andrade Gutierrez, que depois presenteou Lulinha, é a forma como vão ser compradas essas estatais. Geralmente, se compra muito estatal com papéis da dívida pública, títulos da dívida pública, títulos da dívida agrária, e esses títulos podem ter sido emitidos por empresas que não existem mais. Depois que você vai vender esses títulos, então você compra uma estatal com títulos de alguma dívida emitida por algum governo. Depois que o governo pega esses títulos para vender e converter em dinheiro, eles têm um deságio geralmente de 50%. Então o grande problema de você privatizar é que o governo privatize aceitando títulos e dívidas públicas ou chamado de moeda podre. Então não é uma garantia para o bolso da nação. Falado. Vamos para Brasília agora. A Polícia Federal apontou indícios de que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, recebeu dinheiro de Caixa 3. Zé Maria Trindade, antes de mais nada, explica pra gente aí, pra quem chegou agora, sei lá, de Marte ou da Suécia, o que é o Caixa 3. Pô, o Caixa 2 a gente tava até habituado, já tinha assimilado a ideia do Caixa 2, mas agora vem esse tal de Caixa 3. O que é isso, Trindade? Bom dia. Pois é, bom dia. Olha, pelo visto aí a situação vai chegar à Caixa 10, né? Olha, eu vou explicar. A situação é a seguinte. A doação de campanha eleitoral foi proibida, né, pelo Supremo Tribunal Federal. Já existiam ali os códigos. O por dentro, que seria o Caixa 1. A empresa doa para o candidato, né? E aí seria Caixa 1. O Caixa 2 é o tal por fora. Doa o dinheiro e não entra na contabilidade nem da empresa e nem da campanha, né, da conta de campanha. E aí o Caixa 3. Algumas empresas, como a Odebrecht, estavam carregadas, fazendo muita doação, e ela não queria aparecer aí como tão grande doadora assim, se destacando das demais. Então fizeram uma invenção fantástica, que é o Caixa 3. A empresa fazia a construção de fábricas de uma cervejaria, da Praimar,
bebidas, né, a cervejaria Petrópolis, e aí a cervejaria, em vez de pagar para a Odebrecht, pagava em caixa 2 para os candidatos. E foi aí que caiu o atual presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, que ainda fez lá uma maracutaia. A doação, em vez de ir para a campanha dele, foi para o DEM, e o DEM transferiu essa famosa triangulação. Rodrigo Maia, Edgar, exatamente o que está sendo lançado como candidato à presidência da República pelo DEM. A aposta do partido é de falta de opção mesmo, né? Se todo mundo for preso, aí vai aumentando as chances dos que não estão na cadeia para se candidatar, né? Tá certo. Obrigado, Trindade, pelas suas informações. Bom trabalho para você aí em Brasília, hein? Muito bem, obrigado. Bom dia. Bom dia. Olha aí, Trindade falando com a gente. Bom, Tonholi, caixa 3, né? Tem essa questão, nessa triangulação, digamos assim, na orientação e no encaminhar esse dinheiro para as campanhas. O Trindade falou pra gente aí, né, de que a Odebrecht ali negociava valores, né, para empresas com as quais ela tinha negócio. Então, vou fazer aqui uma planta para uma cervejaria, só que então, desse nosso acordo, olha, você então pega e põe ali na campanha. O DEM, por exemplo, só na campanha de 2014, há registros de que só essa Praia Mar, a empresa que o Trindade se referiu, havia doado 6 milhões e 100 mil reais para o Diretório Nacional do DEM, partido do qual faz parte o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A triangulação é um processo bastante conhecido aí no mundo da lavagem de dinheiro. Por exemplo, o Sérgio Cabral fez uso, isso aqui é um pleonasmo vivo, ele teve lucros astronômicos fazendo uso do presidente do Sindicato dos Astrólogos do Rio de Janeiro, o Renato Chebar. E essa semana está chegando no Brasil, vindo do Uruguai, um doleiro chamado Gil Cabala, que era o terceirizado pelos irmãos Chebar para lavar o dinheiro do Cabral. Ele vive hoje em Punta del Este, vendendo prancha de surf. Olha, você tá misturando a ficção com a realidade hoje mesmo. Ju Cabala é um nome que já vem pronto, né? Ju Cabala, que vende prancha de surf em Punta del Este e trabalha para um astrólogo que lava dinheiro astronomicamente. É um roteiro pronto. Agora, outra coisa que eu não quero dar nomes aos bois, mas quero sugerir um milagre sem o santo. Algumas empresas metidas nessa triangulação que você acabou de citar, elas foram comprometidas porque já haviam caído na Polícia Federal em outras operações que apuravam falsas exportações. Elas falavam que exportar algo para a Bolívia, digamos, parava o caminhão na fronteira, o satélite auditava, só que não descarregava mercadoria nenhuma e tinha um abate de imposto de renda. Olha só. Agora 10 horas 30 minutos, horário de Brasília. Bom, chegou a hora de mais uma parte da nossa retrospectiva 2017 aqui no Morning Show, com trechos de algumas das entrevistas mais marcantes aqui no programa durante esse ano. A gente ficou muito orgulhoso, aliás, a respeito das entrevistas musicais que fizemos aqui. Vários artistas da música brasileira passaram pelo Morning Show e olha, não foi só papo não, nosso estúdio multicolorido aqui serviu de palco também para uma série de artistas brasileiros e aliás, quem tem um banquinho, um violão, né, meus amigos? Tem tudo, né? Considerado o novo rei do brega, o cantor Rodrigo José soltou o vozeirão por aqui. Vejam vocês. Ô, Faustão, quem sabe... Faz ao vivo. Ô, louco, bicho. Quer anunciar? Rodrigo José, galera. O que vocês querem aí que a gente faça? Manda a sua melhor aí, brincadeira. Olha, qual vai ser? Composição. Se vocês me permitirem, eu vou fazer uma composição. Então vamos lá, fazer isso. Rosana. Rosana é uma música, a mulher usa o cara e vai embora e o cara fica com aquele sentimento apaixonado. Novo espaço do brega no Brasil, galera. Rosana, hoje já faz mais de uma semana que você invadiu a minha cama. Disse que me amava e me usou. Rosana, você foi cruel, foi leviana.
Você foi tão sacana, roubou a minha alma, o meu amor. Rosana, Rosana, minha flor. Rosana, Rosana, meu amor. É isso aí. Rodrigo José. Boa, boa, muito legal. Olha, o mais legal é que... É ao vivo, galera. É brincadeira. E o O cara Vini? manda bala mesmo. E o Vini mandando o Faustão lá, à torta e à direita, sem parar, né? O legal é que a gente, além de receber gente que tá sendo descoberta aí, desbravando o cenário musical, caras consagrados também participaram aqui do Morning Show, caso do maestro João Carlos Martins, que nesse ano ganhou uma cinebiografia contando a história de vida toda desse grande maestro brasileiro, marcada, aliás, história de vida por adversidades e conquistas também, vejam vocês. Faço a pergunta, eu usei o termo superação aqui, o senhor gosta, lhe agrada o emprego desse termo, né, para definir essas histórias de vida, a própria história do senhor? Eu acho que você na vida, se tem uma diversidade, você pode usar como uma plataforma para alçar outros voos, ou ser um caminho para o abismo. Então uma diversidade pode fazer com que você realmente, o que aconteceu comigo, talvez pela exposição na mídia, eu como pianista, eu acho que eu tive um papel importante no cenário mundial. E como maestro, eu comecei uma nova vida aos 65 anos de idade. Mas acabei, por tanto aparecer na mídia, ficar maestro, passa um motorista de táxi. São quase 40 mil fotos por ano em aeroportos e tudo. Mas eu estava saindo do aeroporto em Manaus, e você tem que ter a sandália da humildade. Quando você não alcança um objetivo, tem que ter determinação. Se você alcança aquilo que pode se chamar de sucesso, eu não gosto dessa palavra, tem que ter humildade. Mas eu estava saindo do aeroporto de Manaus depois de um concerto, e uma moça do McDonald's falou: maestro, só a última fotografia. O pessoal me conhece por maestro, mas às vezes nem sabe. Aí tirou a fotografia, ela saiu toda orgulhosa, falou: consegui tirar uma foto com o Pavarotti. Canta um pouquinho aí, Pavarotti. Olha, se a gente teve aí atrações internacionais como o tenor Pavarotti aqui no Morning Show, também não faltaram por aqui estrelas nacionais, entre elas um dos maiores divulgadores da cultura popular brasileira, o ator, cantor, compositor e apresentador Rolando Boldrin. Vamos lá, vai. Quero perguntar pro Rolando o seguinte: no Brasil agora nós temos uma música que domina aí o mercado, que é a música sertaneja, só que o sertanejo universitário, né? Que eu não sei nem se você gosta de ser chamado de sertanejo, que eu acho que passa longe aí do seu programa, mas acontece muito essas apresentações, por exemplo, nesses programas que a Paulinha falou, né? De X Factor, de The Voice. É difícil a gente ver algum candidato cantando o sertanejo raiz. O que você pensa sobre o sertanejo universitário e essa denominação também, sertanejo universitário? O que você acha disso? Primeiro, eu não sei o que é universitário. Não, Rolando, sertanejo universitário é feito na universidade. Tem tudo pro universitário. Ó, universitário tá bem servido, porque tem o reggae universitário, sai da universidade, tem o forró universitário, samba universitário. Tem o samba universitário, tem tudo universitário. Então, as duplas sertanejas que eles falam aí, essas duplas nasceram exatamente da dupla caipira, né? Caipira, para eles, de repente, num determinado momento, a palavra caipira ficou pejorativa. Isso há muitos anos, né? Sim. Desde 1950, sei lá. Ficou pejorativa por causa daquela imagem do Jeca Tatu, ou por causa dessa coisa do caipira não ter escola, não ser educada, aquela coisa toda. Então eles começaram a se autodenominar sertanejo, e pegou. E ficou isso aí. Como é uma coisa que vende muito, o que eu acho que vende muito é o dueto. A dupla, né? E como essas duplas perceberam isso, começaram a gravar músicas
com influência americana, influência mexicana, bem mexicana, há muito tempo. Milionários é Rico, que eu falei agora há pouco, que foram no meu programa, tem um grande sucesso. Foi feito até um filme da vida deles, chamado Estrada da Vida. E Estrada da Vida é um corrido mexicano. Mas ninguém nunca se importou com essa coisa, a não ser o Rolando Boldrin, a não ser eu mesmo. A não ser o boy. A ser o boy, que se preocupou de mostrar isso, de falar isso. Porque o grande público não tem muito preconceito com nada. Ele vai ter, o que mandam para eles consomem. Tá aí tanta porcaria, os caras, e daí? As coisas boas foram ficando para trás, que as duplas verdadeiras, caipiras de verdade, que vem na raiz do Alvarenga Ranchinho que eu falei, Tunique Tinoco, Serrinho Caboclinho, Torres e Florense, e por aí afora, Xerém, Bentinho e tal. Isso foi morrendo. E foi tomando conta no espaço da dupla caipira, que naquele tempo tinha espaço. Alvarenga Ranchinho cantava no Cassino da Urca, no Rio de Janeiro. Cantava na Rádio Nacional. Tonico Tinoco vendia o mundo inteiro, é uma loucura. E de repente eles tomaram esse espaço. E esse espaço ficou uma música que não é nossa. Ficou uma música de influência americana, tanto na vestimenta, né, vamos dizer assim, no figurino, né, como na obra. Então, descaracterizou a moda de viola, a toada, a canção, que era tão maravilhosa, purinhos e tal, e ficou essas duplas. E aí deu uma praga, para mim virou uma praga. Só tem isso agora. Se você pegar uma revista de shows, essas que vende shows, você vai lá ver, tem 50, 60 duplas que você nunca ouviu. E de repente você faz sucesso absoluto. Né? É porque eles só sabe a música, mas não sabe quem é a dupla que está cantando. Não sabe nem quem é a dupla, né? E fica fazendo aqueles gestos, cantar junto e tal, e faz sucesso. E não é nem disco que vende muito, é que eles fazem muitos shows. Né? E aparece muito na televisão, agora deram espaço para isso, então aí danou tudo. Então é uma música que para mim não entra no meu esquema, porque eu não considero música brasileira, só isso. Olha aí, tá vendo a fala de Rolando Boldrin? É natural que a gente fale sobre música sertaneja aqui no programa, já que a música sertaneja tá em voga, tá, né? Dominando o mercado pop, né, da música brasileira. E outra pessoa que esteve aqui com a gente também e falou e discorreu sobre esse tema, foi esse sujeito aqui, ó. Olha lá, ó. Sabe quem é já, né? Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero ver o seu corpo dançar. O homem, o mito, o malemolente, o amante latino, Sidney Magal. Reclamações têm sido muitas, não pela qualidade de certos artistas, e sertanejos normalmente são pessoas que começaram a cantar muito cedo e que têm uma qualidade vocal muito boa. O que a gente tem reclamado muito por aí é exatamente isso que você falou. Numa parada de 20, pelo menos 15 são sertanejos, 2 ou 3 são funks e o restante são o resto da música popular brasileira. Não gostaria de usar essa palavra, mas eu acho que o que está pegando é isso. Inclusive eu acho que a palavra plágio deixou de existir a partir de tanto surgimento de dupla sertaneja, porque há um plágio geral de música, de temas, de notas musicais, de forma de cantar. Isso não é bom para a música popular brasileira, porque nós brasileiros somos muito mais criativos do que isso. Infelizmente, o poder da grana faz com que essas coisas aconteçam em excesso, e isso acaba virando uma coisa sem sentido, uma coisa pasteurizada, que não leva a nada, a não ser dinheiro para o bolso dessas pessoas. Aí, ó, Sidney Magal soltando o verbo. Bom, quando a gente fala de música, polêmica é o que não falta em torno desse assunto. Vocês devem se lembrar do zum 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 todo em cima da música, né, quando a Malu Magalhães lançou Você Não Presta. Do clipe, né, também. Clipe, foi criticado, né, teve críticas a ele. Foi engraçado que pessoas tão diferentes quanto o Rolando Boldrin e o Sidney Magal sentaram o pau no agrobrega e no sertanojo, que é o restolho, o rebotalho que sobrou da grande música caipira, que acabou desaparecendo da mesma forma que o box desapareceu. Exato. E essa polêmica em torno também da música da Malu Magalhães, essa aqui, pra quem não se lembra, ó, essa música, ó, ela fez
uma onda, um sambinha em cima, né, do chamado Você Não Presta, que tá no álbum mais recente da Malu Magalhães. Vamos ouvir um trechinho aqui, ó. Eu não tenho mistério, não. Eu guardo as minhas cicatrizes, mantenho as minhas diretrizes. Segredo não, mas tenho meu império interior, meu mundo solitário. Aí, ó, a Malu Magalhães falou sobre a polêmica também aqui no Morning Show. Tá cool. Ô Malu, desculpa até começar o papo com você dessa forma tão, digamos, foi uma questão importante que aconteceu quando você lançou essa música. Essa música abre o teu novo álbum chamado Vem. A música que tem um arranjo, a música é muito bacana, é uma produção muito interessante musicalmente, os arranjos de metais e tal. Aí logo que você fez o lançamento do clipe, veio a polêmica, né? Ao fazer o uso dos bailarinos negros ali, né? Na peça que compõe a ferramenta de vídeo, de divulgação desse teu trabalho. Aí você foi acusado de reforçar essa coisa do estereótipo racista. Em seguida você se posicionou pedindo desculpa às pessoas que porventura pudessem ter se ofendido com isso. Hoje, com a poeira já mais baixada, como é que você avalia esse episódio aí? Você se desculpou para dar uma acalmada nesse zoom? Ou você achou que deu alguma escorregada mesmo, analisando agora friamente, de longe, com distanciamento, ao fazer um clipe escolhendo por essa direção aí? É um pouco difícil pra mim assumir qualquer culpa, porque nunca foi minha intenção, né? Então eu não me sinto culpada, assim, porque eu não sinto que eu fiz uma coisa maldosa, em nenhum momento ofensiva. Mas ao mesmo tempo eu fiquei muito triste com o que aconteceu, assim. A gente faz as coisas, especialmente eu tenho sempre um trabalho tão construtivo, sabe? Tão em direção ao próximo, tão amigo, sabe? Amável, assim, não tem nada de destrutivo ou de ofensivo, né? Mas aí realmente essas pessoas se posicionaram e começaram a levantar argumentos e criou-se assim um debate, né? Alguns argumentos como aquele, a Malu tá sempre à frente. Pronto, eu não consigo entender porque, quer dizer, é natural, a gente faz clipes, eu já fiz outros clipes que eu tava à frente, né, das pessoas que participaram, porque assim, eu canto, eu fiz a música, tem sempre, não só eu, mas todos os artistas é uma lógica do mundo. Sim, mas tem outros argumentos que são interessantes, sabe, que valem ser pensados, assim, e eu acho que ver o clipe como um conteúdo de debate, assim, é interessante, sabe, e foi positivo. Acho que todo mundo que participou da discussão e do debate, até eu também que me pus à disposição do público, não só para esclarecimento, mas me pus também, fiz questão de mostrar que era uma questão sensível para mim também, sabe? Acho que tanto para mim quanto para todo mundo que participou do debate foi engrandecedor, sabe? Acho que a gente saiu mais sensível a essa questão, assim, como ser social mesmo, de se preocupar e de ter um olhar mais crítico ainda, sabe? Acho que eu aprendi várias coisas, assim, com as minhas opiniões e com as coisas que eu acredito, mas várias coisas que fugiam ao meu radar, hoje em dia eu já ficaria mais atenta. Eu relaciono isso que você está falando com o que eu li numa entrevista recente tua, inclusive para o lançamento desse trabalho mesmo, em que você participa de fóruns, né? Pois é. De forma anônima, né? Porque você tem uma boa vontade, eu acho que aí boa vontade é o termo e a expressão, de entender por que as coisas se dão, né? Existe uma curiosidade mesmo, assim, eu tenho curiosidade de compreender o próximo e um desejo, acho que natural, de ajudar, né? Acho que isso eu ainda sou daquelas pessoas que acreditam no ser humano, sabe? Boa. e enfim, então eu gosto de ajudar, mas por isso que eu faço as coisas em fórum. Eu falei isso, mas foi só uma curiosidade. Aí, olha, merece os nossos aplausos, vai. Menina, pô, chega lá, dá a cara a bater, super madura, se colocando. Malu Magalhães presente aqui no Morning Show, falando com a gente, como vocês viram nessa nossa retrospectiva musical. Olha aqui, outra polêmica que deu o que falar envolveu as cantoras Pitty e Cláudia Leite. Que a gente entrevistou, inclusive, recentemente aqui. Roda, Bia.
E veio uma história ali, que Paulinha, vamos lembrar da história com a Pitty aí? Uma polêmica com a Pitty, que ela postou no Twitter, Amora, Zayá, hino feminista que atraca outras mulheres, estimula a competição com esse papo de recalcadas, invejosas. Pra mim, não é feminista nem aqui nem na Rússia. A Pitty postou isso no Twitter, muita gente já juntou Lé com Cré, então a Claudinha tava lançando lacradora, a Pitty postou isso, acharam que a Pitty tava falando da Claudinha, depois a Pitty apagou e falou, tá aí, olha eu aqui explicando que não é pra pôr mulher contra mulher e vocês querendo me colocar contra a Cláudia. Eu acabei apagando porque era uma coisa que eu pensava, não tinha nada a ver especificamente com a música dela. Como é que você encarou isso? Você chegou a ficar sabendo dessa polêmica? E o que é que você acha dessa crítica da Pitty, que não foi dirigida a você, pelo que ela falou, mas que é geral, de dizer que não seria legal colocar mulher contra mulher no sentido de, vocês recalcadas, vocês invejosas e tal? É engraçado que a gente levantou essa questão antes de ir ao ar, tanto é que no dia do lançamento eu já tinha tido um encontro, foi um brunch aqui em São Paulo, e eu fiz questão de preparar um lyric, que é o vídeo que tem as letras da música, que agora eu acabei de saber que tem 1 milhão de views já, desde lançado, onde a gente tratava as inimigas da música como a inveja, a baixa autoestima, a arrogância, sentimentos, sensações que fossem negativas, pra gente pisar nessas coisas aí, esquecer, passar por cima delas. E eu fiz questão de falar disso antes, até para que não houvesse nenhuma manifestação. E que bom que houve, que bom que as pessoas podem discutir sobre esse assunto. Acho que todo mundo tá falando de ser lacradora, todo mundo já falou, todo mundo já cantou, nada de ser novo. É uma música de carnaval, é uma música para as pessoas dançarem. Mas acho legal que se levante discussões. Eu falei com o Pitty, fiz questão de... Porque eu gosto muito de Pitty. Eu fiz questão de pegar o meu Instagram e falar, vocês querem colocar pimenta na nossa relação, mas não dá não, tá tudo esclarecido, tá tudo bem. É uma música, é um momento, é diversão. A gente tem que ser um pouquinho mais leve. Eu sei que é um momento de mudança, de conquista, mas a gente precisa aprender a respeitar um pouco mais o espaço do outro. E todo mundo tem uma opinião agora, mas não necessariamente o que se expõe ali é a verdade absoluta. Só um pouquinho de discernimento, o resto tá tudo certo. Eu e Pitty, eu e a galera, a gente tá se divertindo. Eu cantei Natal, foi tão bom. Primeira vez que a gente tocou a música, foi incrível, incrível a resposta. Tava todo mundo fazendo a coreografia, que tem um negocinho de passar a mão no pescoço, todo mundo já cantando. Parecia que a música tocava na rádio há 150 anos. Coreografia, negocinho, já tava fazendo a coreografia também, hein, Paulinha? Olha aqui, a gente não poderia deixar de fora dessa nossa retrospectiva musical a música tema da novela das 9 da TV Globo, O Outro Lado do Paraíso. Essa canção aqui, ó. Olha, ainda estou aqui, perto, nunca te esqueci. A baladaça aí, né, que é, na verdade, um presente do Nando Reis ao amigo Paulo Miklos, que também veio nos visitar aqui no Morning Show. Dessa música, Vou Te Encontrar, que é uma composição do camarada, o Nando Reis, né? Nando Reis, meu parceiro desde sempre, né? E que conta um fato muito... um drama da tua história recente, né, Paulo? Eu conversei com... Eu liguei, obviamente, pro Nando... logo em que eu resolvi fazer esse disco, falei, Nando, vamos fazer uma música pro meu disco novo, né? E convidei para fazer uma parceria e tal. Eu mandei material para ele e tudo, ele começou a mexer nas coisas e tal, e eu fiquei à espera de uma resposta dele, se ele ia, como é que a coisa ia andar, né? Essas coisas são muito... não dá para você projetar exatamente o desenvolvimento de uma coisa criativa como uma canção, por exemplo, né? Ela acontece ou não, eu estou muito feliz porque todas as conexões que eu fiz de parcerias, todas elas deram frutos incríveis, né? O Nando me liga de volta e fala, olha, acontece que eu acordei de estalo com a música pronta, fiz uma música para você, sobre você, para o teu disco, e eu falei, Nando, então me manda essa música. Quando eu ouvi a música, eu realmente me emocionei. A música fala sobre a minha história recente, fala sobre a minha primeira esposa, né? Que o Nando conheceu tão bem, que eu fui casado 30 anos. E, enfim,
conheço o Nando há quase 40, a gente teve essa história, ele é testemunha dessa história, né? E aí ele escreveu essa música fabulosa que fala sobre perda e que, enfim, fala para todos nós, né? Que fala do reencontro, de onde a gente encontra esse afeto, esse carinho que a gente tinha com a pessoa, né? E que a gente encontra na gente mesmo, encontra na natureza. Acredite no que a gente... Pode acreditar no que a gente quiser, mas continua presente na gente esse amor que a gente dividiu, compartilhou. E que o Nando traduziu, né? Decodificou isso de uma maneira brilhante. Maravilhosa, né? Maravilhoso. Olha aí, que emocionante, né? Esse papo com o Miklos. Pra quem não sabe, a ex-mulher do Paulo Miklos, a Raquel, né? Irmã de um querido amigo, Fernando Salem, parceira dele por mais de 30 anos, morreu em 2013 em decorrência de um câncer. E o Nando carinhosamente fez essa linda letra, essa linda canção e ofereceu pro Paulo colocar no trabalho dele mais atual. Bom, vamos lá. Vamos em frente, a gente fecha a nossa retrospectiva musical agora exibindo parte do nosso papo com o mestre Toquinho, que veio nos visitar, também deu ar da graça aqui nesse estúdio multicolorido do Morning Show. Vamos direto com uma palhinha da música aí. Como dizia o poeta, com vocês, Toquinho. Bom, vou fazer um pedaço de uma canção que foi a primeira música que eu fiz com o Vinícius. Bora. Foi um roubo que nós fizemos do Tommaso Albinoni, do século XVII. E nós roubamos a melodia e ele fez um samba, como dizia o poeta. Um pedacinho dela só. Quem já passou por essa vida não viveu. Pode ser mais, mas sabe menos do que eu. Porque a vida só se dá pra quem se deu, pra quem amou, pra quem chorou, pra quem sofreu. Quem nunca curtiu uma paixão nunca vai ter nada, não. Não há mal pior do que a descrença, mesmo amor que não compensa é melhor que a solidão. Pedacinho só. Vamos aplaudir. Ah, que privilégio, hein? Que bom estar podendo dividir esse momento aqui muito bacana do Morning Show com você, querido ouvinte, que nos acompanha todo dia. Imagino que as perguntas aí estão chegando pelo WhatsApp. Aliás, você pode fazer pergunta pro Toquinho pelo 11931171009. Manda pra gente, o Vini tá fazendo a seleção aí das perguntas. Daqui a pouco a gente coloca no ar aí. Pessoal, com vocês. Posso Toquinho, começar? Toquinho. Já que meu nome é Vinícius, posso começar? Nossa, Vini, arrasando. É um nome íntimo, né? Toquinho já conhece. Toquinho, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a história de Aquarela, um dos maiores sucessos, que eu sei que tem a ver um pouco com a história de uma novela. Foi. É verdade, Aquarela tem uma história, toda música tem uma história, né? Aliás, tem um livro que já saiu do Chico, meu também, das histórias das nossas músicas e tal. E Aquarela, ela era tema de uma novela da Globo, onde a Dina Sfati era a grande Dina, uma atriz maravilhosa, linda. A música era dela, da novela. E era uma canção simples, que era... Onde anda meu rei, que me deixa tão só por aí? Há de tanto que andei, me perdi. Quem me dera encontrar, ter meu céu, ter meu... Não me lembro a letra agora. Ter meu chão, uma rosa florida, uma rosa se abrir na minha mão. Era um tema assim, curtinho, e só tinha essa melodia. Aí um italiano veio pra cá trabalhar comigo, o Maurício Fabrizio, com produção italiana. Aí ele mostrou um tema dele que parecia muito com esse pedacinho de música, que era o tema da Dina Sfati. Aí eu falei, olha, a segunda parte parece com uma música minha. Juntamos as duas e ficou a melodia da Aquarela. É uma versão de uma música italiana, é isso? Foi uma produção. É a regravação da regravação, né? Não. Foi uma produção italiana de um disco italiano que eu fiz, que ganhei disco de ouro lá, nós lançamos no Festival de Sanremo. A Aquarela estourou na Itália com uma letra de um italiano, Guido Moura. A melodia eu fiz com o Maurício Fabrizio e a letra do Guido Moura. Quando eu vim para o Brasil, eu gravei a canção fazendo uma tradução do que ele fez. E quando eu me lembro que naquela época não tinha e-mail, não tinha nada, era 83, nem fax tinha. Aí o diretor da minha gravadora me chamou e falou: ô Toquinho,
eu quero falar um negócio com você. Você conhece um tal de Toquinho lá na Itália? Aí eu falei, não, por quê? Ele falou, não, tá em primeiro lugar. Quem é esse cara? Eu falei, sou eu mesmo. Ele não tinha essa comunicação que tem hoje. E a Aquarela estourou em italiano. E depois eu nem ia gravar aqui, porque a música tem uma letra longa, não tem refrão. Eu falei, não vai acontecer nada com essa canção. Aí eu comecei a gravar no estúdio e as pessoas começaram a chegar, que música é essa, não sei o que e tal. Eu deixei no disco. E foi um estouro em todos os países que ela saiu, foi disco de ouro. É realmente uma canção que tem um sucesso quase inexplicável. Pouquinho, Só um pouquinho, uma palhazinha aqui, ó, de Aquarela, Vera. Uma folha qualquer eu desenho. Emenda aí, Toquinho. É baixinho. Tá ouvindo? Com alguns bons é fácil fazer um castelo. Pode aumentar um pouquinho, vai? De uma América a outra eu consigo. Põe o fone ali, ó. Aí, ó. Giro um simples compasso, num círculo eu faço mundo. Caminha e caminhando chega no muro. E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença muda a nossa vida, depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá, o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela, uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Pouquinho, galera! Ah, demais, hein? Que bacana esse momento com um Toquinho aqui no Morning Show. Olha, essa retrospectiva continua amanhã pra vocês aqui no Morning Show, tá bom? Agora 11 horas 3 minutos, horário de Brasília. Citroën do Brasil convoca o Vamos, Paulinha, como está aí a nossa hashtag, hein? Hashtag do pós-natal, realidades, hashtag vim trocar, está entre os assuntos mais comentados aí, do Brasil, que não poderia maravilha. ser diferente, não é verdade? E o pessoal tá participando aqui, a Gipil diz o seguinte, a única coisa que eu ganhei nesse Natal foi uma bela gripe, mas ninguém quis trocar, Coitada não da duvido, Gipil, nossa ouvinte, Gipil. Marcos Ribeiro resume a saga de muita gente, coisas que só acontecem na troca. Oi, eu vim trocar. Então, senhor, agora esse produto está em promoção e não podemos trocar por esse valor. Terá de pegar um igual ou outro de menor valor da promoção atual. Quem nunca, né, Edgar? Quem nunca, hein? E tem também aqui a Pure Seduction no Twitter. Hashtag vim trocar a barriga que o Papai Noel deixou por qualquer outra negativa. Gostaria também. Boa, essa é boa. Essa é boa. Olha aqui, pelo nosso WhatsApp também você interage mandando mensagens. Dessa vez a nossa enquete é em torno de uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, que revelou que 7 entre cada 10 brasileiros são contra a privatização de empresas estatais. Vamos conferir aqui as mensagens que chegaram pelo nosso WhatsApp. Sou contra as privatizações e gostaria de falar que deveriam valorizar mais as empresas brasileiras, deveriam dar valor para as empresas brasileiras e não privatizá-las. Acredito que o povo deveria se unir para isso acontecer ou tá tudo perdido. Bom dia, pessoal do Morning Show, eu sou Ricardo, de Maringá, no Paraná. Eu sou contra a privatização das estatais no Brasil, desde que elas sejam lucrativas, porque o governo deve ter uma fonte de renda além de impostos, beleza? Obrigado.
Seguindo aqui com o Morning Show, depois da opinião do ouvinte aqui na nossa enquete pelo WhatsApp, vamos para um destaque internacional. Em sua mensagem de Natal, o Papa Francisco pediu paz em Jerusalém e orações para que seja possível a coexistência entre dois estados para palestinos e israelenses. Eu acho que esse é um desejo mundial aí, né? Traduzido na frase do Sumo Pontífice, né? Mas precisa combinar com palestinos e israelenses, né, Caio? Pois é, Edgar. O Papa nunca faz esse pedido fácil. Nada fácil. Nada. Nessa tradicional mensagem do Papa de Natal, ele tocou em temas bastante delicados. Foi um discurso no Vaticano para mais de 10 mil pessoas, um dia de sol, estava bacana. E o Papa Francisco tocou nesses pontos delicados do momento atual. Foi bem contemporâneo o discurso dele. O Papa Francisco fez alguns desejos, alguns pedidos, aliás. Um deles foi para a questão de Jerusalém, como você bem disse, que há poucos dias foi reconhecido pelos Estados Unidos como a capital de Israel. E isso 2 dias depois que Trump, o presidente dos Estados Unidos, assinou esse reconhecimento, o Papa já tinha tocado nesse assunto. Tinha apelado para uma resolução da ONU que pede que esse assunto, esse tema de Jerusalém só seja visto depois que seja selado um acordo de paz entre os dois povos. E agora, nessa mensagem de Natal, o Papa voltou a tocar nesse assunto. Pediu paz em Jerusalém e também pediu paz na Terra Santa, que é uma terra que tem bastante disputa porque ela é importante para as 3 grandes religiões monoteístas, né? Para o islamismo, o Alcorão faz menções à Terra Santa como o local onde houve a ascensão de Maomé para os céus. Para o cristianismo é o local onde viveu, nasceu, morreu e ressuscitou Jesus Cristo. E para o judaísmo é a terra prometida por Deus para Maomé, para Abraão, desculpa. Então é uma região de bastante conflito ideológico e o Papa tocou nesse ponto também. A gente tem um trecho do discurso dele, Edgar, que a gente pode deixar de fundo. O Papa tocou nesses pontos. Eu vou ler aqui um trecho da frase dele, desse discurso que a gente vai ouvir agora. Aqui, ó, vou pôr pra gente. Entre esses temas, ele falou o seguinte também, ele fez uma alusão sobre a história de José e Maria. E ele fala assim: tantos passos estão escondidos nos passos de José e Maria. Vemos o percurso de famílias inteiras, forçadas a fugir nos nossos dias. Vemos o percurso de milhões de pessoas que não escolhem fugir, mas são expulsas de sua terra e deixam para trás seus entes queridos. Isso por conta desses conflitos, dos refugiados, enfim. Entre outras coisas, o Papa Francisco também falou da Coreia. Ele pediu mais confiança entre os dois povos por conta dos conflitos entre Coreia e a Coreia do Norte, e também falou da questão da Venezuela. Ele pediu mais serenidade. Qual que foi a palavra dele? Ele pediu um diálogo sereno na Venezuela. Bom, nesse final de semana a gente teve uma demonstração, né? A Venezuela libertou 36 dos 80 opositores que estão presos, que estão para ser libertados, e o Papa tocou nesse assunto, pediu a serenidade no discurso e chamou o povo venezuelano de um povo querido. Esses foram os desejos do Papa Francisco, os pedidos do Papa Francisco nessa mensagem de Natal. Agora, Tonho, olha, e aí, hein? Esses pedidos do Papa, podemos ter alguma esperança? E o Papa também, né? Em relação a isso tudo que o Caio trouxe pra gente? Vocês conhecem, Ed, o verbo vaiar? Quem tem boca vai a Roma. Esse Papa aí tem que parar de ficar falando que tá rezando. E ele tem que começar a se mexer, torrar as sandálias de pescador. Vamos falar de precedentes. Então, quando a situação árabe-israelita estava tão ruim quanto agora, setembro de 79 foram assinados os tratados de Camp David, né? Jimmy Carter pelos Estados Unidos, Anwar Sadat pelo Egito e Menachem Begin por Israel. O Egito pagou caro, foi expulso da Liga Árabe e logo depois Anwar Sadat foi assassinado. Naquela época, setembro de 79, nós tínhamos um Papa que estava pensando em se movimentar para resolver essa situação, só que ele morreu antes, que é o João Paulo I. Durou só 33 dias no pontificado. Aí veio o João Paulo II. Primeira coisa que o João Paulo II fez quando ele virou Papa, já em 79, ele assume em outubro de 79, ele vai para onde? Ele é o primeiro Papa na história
a visitar o campo de concentração de Auschwitz para hipotecar a solidariedade ao povo judeu. Depois, 5 anos depois, em 2004, ele faz um concerto na Europa multirreligioso em que ele reúne árabes em geral, palestinos e judeus. Então não adianta, quem sou eu para ensinar algo ao Papa? Mas não adianta ficar falando eu orei por. Movimente-se, faça igual João Paulo II. Torra sola. É isso que se espera de um Papa contemporâneo. Dizer que rezou é um bom mocismo inaturável. Mas ele não teve agora, ele teve recentemente no Egito, não teve? Onde houve conflitos ali, onde os cristãos são perseguidos. Mas agora, no momento crítico, então. Agora é o momento dele ir para Israel e para Palestina e seguir os passos do João Paulo II. É agora ou nunca. Boa. Ric et nunc. Vamos lá, falando em Natal, Custódio, conta pra gente aí o seguinte, para os nossos ouvintes, né? Vamos dividir com eles o porquê, né, que a tradição da monarquia britânica foi quebrada pela nova noiva, pela noiva do príncipe Harry nesse Natal. Ô Edgar, você sabe, a gente comentou aqui no início do Morning, né, sobre essa questão da publicidade, tudo que você faz em família, você divulgar. Se tem uma família que a mídia não desgruda, essa é a família real. Você imagina se fosse o seu caso, ô Edgar, você fez a barba, no outro dia tem manchete. Edgar Piccoli faz a barba e muda radicalmente o visual para 2018. Qualquer passo que os caras... Tá acontecendo isso no Twitter agora. Fiz a minha barba, porque afinal de contas o Natal passou, então eu posso tirar, porque fiz um bico no Natal. Papai Noel, né? Agora... falar, você acha que não acontece já com o Edgar? Claro que acontece. Edgar então ele sabe bem o galã da MTV, que passa... ele faz a notícia. Então ele sabe bem o que passa a Meghan Markle, que é a noiva do príncipe Harry. E ocorre que na semana natalina tem uma missa especial que acontece na igreja de Santa Maria Madalena. Essa igreja, ela fica na residência da Elizabeth II. E só participa dessa cerimônia pessoas que fazem parte da família real. E quando você é noiva do príncipe, você ainda não faz parte da família na tradicional, na tradicional britânica, assim, pensando nas formas tradicionais, né, da família britânica. E nunca na história uma noiva tinha participado dessa cerimônia. Ocorre que o príncipe Harry levou a noiva dele para essa celebração e foi a primeira vez na história que isso aconteceu. Quem acompanha pela internet tá vendo fotos do evento, tá cheio de fotógrafo ali para registrar isso, porque é a primeira vez na história que uma noiva, portanto uma pessoa que não faz parte ainda da família, participa da cerimônia na residência da rainha. Olha aí que beleza. Mesmo cheia de, enfim, olhares e cobranças também, né? Ela posou pra foto oficial do dia do noivado com um vestido de 56 mil libras. Isso causou também rebuliço. Tipo, nossa, em épocas como agora, como pode uma princesa usar um vestido tão caro? Aí ficou uma polêmica, será que ela comprou? E se comprou com o próprio dinheiro? Gasta como quiser, né, queridos? Afinal, ela até outro dia aí era uma das protagonistas da série Suits, então poderia gastar seu dinheiro como quisesse. Enfim, e aí fica sempre essa discussão, e aí já se começaram a comparar a noiva com a Kate Middleton, né? Então a Kate Middleton ficou famosa, inclusive, por repetir roupas e aparecer com roupas baratas, sei lá, de marcas fáceis que a gente, que não é rainha nem nada, pode ir lá comprar, como né? Chama aquela moda fast fashion. Exatamente. E agora a gente tem uma outra princesa aí pra, né? Vamos ver como é que vai Paulinha, ser. Se for pra comparar, nem a Kate participou dessa cerimônia. Enquanto ela não se casou com o príncipe William, ela não participava. Então realmente a Meghan quebrou um protocolo aí de anos da família real. Você já imaginou agora se daqui a alguns dias eles têm uma briga daquelas, ela vira e fala, não olha mais na minha cara. Termina tudo, Edgar? Gente, pode acontecer nas melhores famílias. Eu tô achando que ela bloqueia ele no WhatsApp. Eu tô achando que já tá engrenado esse romance aí. Eu queria perguntar a Paulinha, temos um desfile de sobretudos aí. Você ficaria com o sobretudo de Meg ou de Kate? Você já quer que eu rivalize entre as garotas. Vamos lá, você partiria pro arrojo do xadrez de Kate ou você partiria pra sobriedade de Meg? Olha, eu não acho nem que é arrojado, porque o xadrez é tradicional. Eu gostei mais da Kate dessa vez, mas a Meghan, eu acho que ela
tá indo muito bem nessa nova... Eu achei que seria escolher o xadrez. Você acha que tinha alguma chance da Paulinha escolher a sobriedade do que cor que é aquela? É um nude? O homem só enxerga uma ela tá de bege, mas o chapéu dela é super interessante. Deve ter alguma referência fashion. Eu queria um comentário da Manu Carvalho rapidamente, um comentário do Tonholi sobre esse chapéu de Meg. Parece uma tocha olímpica, o adereço, Tonholi. Meus olhos, ao verem, arderam como tochas olímpicas. Agora, a questão é, se a Marcela Temer usa esse xadrez aí, o PMDB não vai perdoar, hein, meu? Vamos ler de maneira semiótica. Agora 11h23, horário de Brasília. Bom, a gente, nessa reta final do Morning Show, volta a falar de música depois da nossa retrospectiva. Agora a gente coloca o nosso farol adiante e vamos falar aí sobre, primeiramente, o rapper Eminem, que tá feliz da vida, né, com esse finalzinho de ano. Paulinha, conta o motivo. Caramba, né? O Eminem que tava meio sumido, fazia tempo que a gente não ouvia nada exatamente novo dele, desde 2013, quando ele lançou The Marshall Mathers, o LP2, né? A gente ficou um tempo sem saber. Tudo bem, ele fez uma trilha sonora para um filme chamado Knockout, protagonizado pelo Jake Gyllenhaal em 2015, mas foi basicamente isso, e assim, e nada de polêmico, né? O Eminem também é famoso pelas polêmicas, se envolveu com drogas, acabou ficando amigo do Elton John, que ajudou ele na recuperação, separou e depois voltou com a mulher, enfim, ele sempre tinha alguma coisa extra música pra gente falar, mas tava quietinho, segue meio quietinho, mais low profile, digamos assim, talvez mais amadurecido, mais adulto, e aí lançou esse novo álbum, Revival, que simplesmente já catapultou ele como o álbum mais vendido aí da última semana, tirando a Taylor Swift da primeira posição, e também chegando a uma marca que nunca ninguém alcançou, porque esse é o 8º álbum do Eminem a chegar em primeiro, na verdade o 8º dos 8 álbuns dele, todos chegaram ao primeiro lugar da Billboard. Só o primeiro que não, que é o Slim Shady, que ficou em segundo. Então assim, tudo que o cara lança emplaca entre os mais vendidos na carreira, né? E a gente tá ouvindo até uma das músicas, que é Walk on Water. Ele lançou também esse videoclipe recentemente, que tem um featuring da Beyoncé. Também ele não brincou muito em serviço nesse álbum não, né, Edgar? Além de dar as rimas dele, de fazer aquela alquimia de estúdio, que o Eminem também gosta bastante, das batidas, dos ritmos, ele convocou uma galera de peso pra fazer feature, né? Então, teve o Ed Sheeran em River, tem a Beyoncé no Walk on Water. Muita gente assistindo o clipe querendo ver a Beyoncé com o Eminem. Não rola, gente. Não temos imagens de Beyoncé nesse clipe. É só a voz dela, como se fosse uma voz de Deus, assim, no clipe. Tem um outro featuring da Alicia Keys. Tem a Pink também numa das músicas. Então, isso, claro que o Eminem nem precisaria de ajuda, né? Que ele já é um grande artista, mas quando você junta dois, potencializa ainda mais, né? E aí, vamos ver como é que vai se comportar. Não sei se dá pra ser melhor do que isso, né? Quantas semanas vai se manter como o álbum mais vendido dos Estados Unidos. E aí você fala, nossa, mas será que todo mundo ficou feliz com essa volta triunfal de Eminem? Nicki Minaj, por exemplo, parece que não. Ela fez um post no Instagram, depois apagou, mas dizia assim: é um ótimo momento para ser um rapper branco na América, hein? Eita. Também tem muita gente que pega no pé do Eminem, né? Que é realmente um rapper branco, que vai meio contra ali a onda. Mas se você tava querendo fazer uma ligaçãozinha aí com o Trump, tem crítica pra Trump também nesse álbum. Então Eminem por cima da carne seca, fazendo esse retorno. Outro destaque, Paulinha, você já finalizou esse do Eminem? Já. Tem a participação, o clipe da Anitta aí com a australiana Iggy Azalea, né? Iggy Azalea. E aí o que acontece? Switch. A música saiu faz tempo. Eu falo igual o Van Damme, tá? Não sei nem como é que fala o nome dessa senhora. Azalea. Teve aquela briga entre os fãs da Anitta e a Iggy Azalea, né? Eles foram lá e perturbaram ela por causa de uma apresentação que a gente tá assistindo agora, porque quando lançaram a música e se apresentaram no Jimmy Fallon lá nos Estados Unidos, todo mundo achou que a Iggy quis dar um shade na Anitta, não quis deixar a Anitta se colocar, então deu meio um perrengue. O videoclipe tinha sido gravado e vazado, né? E aí, nunca foi lançado oficialmente. E agora falaram, agora lançou, tá aqui no site dessa produtora. Aí eu fui lá ver, né, Edgar, de manhã. Sabe o que aconteceu? Não tava lá no site da produtora. Tá vendo? E aí eu descobri que a Iggy tinha feito um post tipo, queridos, não tem clipe nenhum.
de novo vazaram a mesma coisa, blá, 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 blá. Ou seja, encruou, desiste dessa música. Chega. E a Anitta já é Anira agora, vai Anira. malandra. É isso que eu tenho pra dizer. E assim a gente finaliza o nosso Morning Show aqui nesta retomada, nessa semaninha meio mortinha, né? Entre Natal e Ano Novo. Paulinha, vamos lá. Já que fomos para os TTs, temos ganhadores. Temos Pois um ganhador ou ganhadora. Vamos lá. Ganhador ou ganhadora aqui no Twitter. Quem levou o prêmio foi Miller Scuteri. Olha aí. Aqui no Twitter, vou falar com você. Tá bom. E assim a gente fecha o Morning Show dessa terça-feira, agradecendo o prestígio, a audiência. Muito obrigado, viu? A gente fica muito feliz que você sempre comparece.